Venhamos e convenhamos, a vida do investidor cripto, ela não está fácil. O bear market, ele é um período extremamente doloroso, um período que vai minar a sua confiança nos investimentos. Muitas pessoas elas vão abandonar esse mercado, mas saiba que não tem nenhum problema com o Bitcoin ou com o mercado cripto. É apenas uma fase, nós estamos vivenciando o bear market, estamos chegando próximo do final desse bear market. E aqui é onde muitas pessoas elas irão capitular. Se você jogar no dicionário, capitulação significa desistência. E é por isso que muitas pessoas vão abandonar esse mercado. Eu quero que você saiba que a amarela não está fácil para o Bitcoin, inclusive a gente vai analisar o Bitcoin na análise de hoje. Existem outros setores que estão performando muito melhor, mas nem por conta disso a gente precisa esquecer o mercado cripto e também a gente não precisa fechar os olhos para os outros mercados que estão performando bem. Na análise de hoje, eu vou te explicar como que estão as minhas estratégias, qual que é a minha visão e aonde eu estou fazendo dinheiro e qual que é exatamente as minhas estratégias nesse momento. Nós vamos falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, olhando para o Bitcoin, essa parada aqui está feia, não é mesmo? Quando a gente olha para o Bitcoin, a gente está numa lateralização infinita aí, já faz um bom período, né? Desde meados ali de junho, a gente vê que o Bitcoin bateu essa região aqui dos 60 mil dólares e não conseguiu voltar acima aqui dessa região de 67 mil dólares, né? Estamos praticamente em uma grande lateralização aí. O último movimento que a gente vinha acompanhando era exatamente o rompimento da média de 200 períodos. Isso daqui deixava um cenário um pouco bullish para o Bitcoin, porque nesse período aqui a gente tinha um risco operacional diminuindo, eu já vou te mostrar isso daqui. Só que a partir do momento que a gente começa a ter esse candle com grande pressão vendedora, as coisas mudam. Por que que ela muda? A gente sobe de escada e quando a gente vai descer, a gente desce de elevador. E saiba que em um determinado momento a gente vai ver o cabo desse elevador sendo cortado. Porque se você assistiu a minha análise de ontem, você sabe que a minha visão para o Bitcoin é que a gente vai ter mais baixa nos próximos dias. Porque a volatilidade ela está comprimida e o risco operacional ele está subindo. Mas eu vou te mostrar isso, obviamente, através de dados. Bom, em um cenário como esse, quando a gente olha para o Bitcoin e essa expectativa ela é negativa, não tem o que a gente faça. Não tem como a gente fazer dinheiro nesse cenário. Ao menos que você queira se expor em shortar o ativo. E olha só, eu já te falei diversas vezes. Eu, Guiteles, não utilizo short nem na praia. Quem dirá no mercado financeiro? Entende que esse não é o tipo de operação que faz parte das minhas estratégias para poder enriquecer. Sou contra essas posições. Para mim, o jogo aqui ele é mais de comprar o ativo. Bom, só que em um cenário como esse, se não dar para comprar Bitcoin, não dá para eu fazer dinheiro com esse ativo nesse momento, o que que eu vou fazer? Ficar parado assistindo isso daqui? Pode ser, é uma das opções. Mas eu quero maximizar os meus ganhos, então eu vou olhar para outros setores. Não é à toa que se a gente olha para o Bitcoin nos últimos dias, olha só, se a gente olhar para o Bitcoin aqui nos últimos dias, a gente está vendo uma desvalorização de 4% dentro desse ativo. Quando a gente olha ali para o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, a gente vai ver que o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão ele está subindo nos últimos dias. Por que que o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão ele está subindo nos últimos dias? Porque a gente tomou decisões chaves, por exemplo. Sim, a gente tinha uma exposição em Bitcoin, porque as coisas estavam ficando positivas, mas se você olhar aqui, dia 11 de agosto, hoje é dia 14, a gente encerrou essa posição que a gente abriu no Bitcoin. E a gente encerrou ela praticamente no 0 a 0, em 64.300. Porque o risco operacional ele estava voltando a subir, simples assim. E como que a gente faz para o patrimônio ele continuar subindo enquanto o Bitcoin está caindo? Cara, a primeira coisa foi estopar aquela posição que a gente tinha aberto, o risco voltou a subir, a gente sai num 0 a 0, tudo bem, o mercado não nos entregou lucro, mas a gente direciona o nosso capital para outros ativos, ativos que estão entregando uma performance muito melhor. Um dos ativos que nesse momento está muito melhor do que o Bitcoin é ouro, e a gente já vai falar sobre esse ativo aqui. Mas eu quero que você entenda que essa decisão aqui de encerrar essa posição dentro da carteira Rumo ao Milhão, aqui você está vendo o feed de dentro da carteira Rumo ao Milhão. É por conta de dados. Quais são esses dados? Olha só,
Se a gente olha para o risco operacional ele voltou a subir. E se você me acompanha há algumas semanas aqui no canal, você já sabe como que eu utilizo esse indicador. Preservação patrimonial na subida, trade na descida, hold quando ele está zerado. Quando a gente olha para quando aquele post ele foi publicado, que foi exatamente ali no dia 11, a gente estava dentro dessa região aqui, o risco voltando a subir. Então a gente encerra a nossa posição. Se a gente olhar esse risco subindo com uma baixa volatilidade que nós temos no mercado, a gente sabe, meu caro, que isso daqui pode dar muito ruim. A gente pode ver uma grande aceleração dessa queda. E essa aceleração ela vai começar a partir desse ponto aqui de 62 mil dólares. Por que que ela vai começar exatamente aqui? É só olhar para a liquidação. Como que as pessoas estão alavancadas? Olha a alta concentração de liquidação que nós temos aqui nos 62 mil dólares. E em seguida, a gente tem os 58 mil dólares. Se a aceleração do 62 ela for forte o suficiente para nos levar até os 58 mil dólares, aqui, meu caro, a gente vai ver aquele soluço no mercado. Aqui vai ser aquele momento que o cabo do elevador ele vai ser cortado. E sim, a gente vê o negócio despencando em linha reta. Parece que vai ser o fim, parece que é um apocalipse cripto. Talvez você tenha vivenciado isso recentemente nas últimas quedas que nós tivemos. Só que eu quero que você saiba que essa última queda, ela pode sim trazer o movimento final do ciclo de baixa. Nós já iniciamos uma capitulação cíclica no Bitcoin. O evento da Cold Card foi o suficiente para fazer isso. Quando a gente quebrou a narrativa de Not Your Keys, Not Your Coins, ali, meu caro, foi o início de uma capitulação, onde muitas pessoas jogaram a toalha no Bitcoin. Tudo que a gente precisa fazer agora é dar um novo soluço, que a gente vai ver essas pessoas jogando ainda mais. E aqui pode ser o nosso evento final do bear market. Então eu quero que você entenda que o risco operacional está muito alto nesse momento. O indicador de risco ele está subindo, alto volume de liquidação dentro de regiões chaves. Tem 2 pontos em específicos que podem nos levar a um novo patamar de preço. Em um cenário como esse, não tem por que a gente estar investido dentro de cripto, dentro do Bitcoin. Ou melhor, não tem por que você olhar para altcoins nesse momento. Não tem motivo nenhum para você ter Ether dentro da sua carteira nesse momento. Se as coisas não estão boas para o Bitcoin, cara, quem dirá para esses outros cacarecos? Se nem o Bitcoin está conseguindo capital rotativo, quem dirá esses outros ativos, tá? Então entenda que não é o momento desses ativos. Então é o momento do quê, Gui? Cara, existem vários outros ativos aí que a gente pode abusar e usar desses ativos. Por exemplo, ouro. Olha só essa linda movimentação que o ouro está entregando desde o fundo ali, 10% de alta até esse presente momento, 9% de alta. Infelizmente, ouro entregou um pullback aqui bem mais ou menos, tá? Eu confesso para você que eu, Guiteles, queria aumentar as minhas exposições em ouro, mas essa movimentação aqui aconteceu no final da noite de ontem, a gente não vê esse pullback continuando. A gente não trouxe nenhuma retração de Fibonacci, a gente não voltou dentro de médias móveis, a gente chegou sim com a RSI em sobrevenda, comentei com você na análise de ontem que o time frame de 1 hora era o que eu estava analisando para poder tomar novas decisões de entrada, mas infelizmente eu não consegui aumentar as minhas posições. Por quê? Aconteceu durante a noite aqui, não tive sinais nenhum, não consegui entrar dentro dessa posição. Mas eu ainda tenho posições aqui dentro desse ativo. E essas posições, elas estão dando excelentes resultados. Enquanto o Bitcoin aí, por exemplo, ele está caindo 4%, ouro, ele está subindo. E a gente consegue fazer dinheiro com isso. Inclusive, a gente consegue utilizar o próprio mercado cripto para a gente fazer isso. A gente pode pegar ativos tokenizados, por exemplo, eu gosto muito de Pax Gold, que é atrelado ao ouro. A gente pode ter essa oportunidade de estar dentro do mercado cripto utilizando ativos do mundo real ou de ações americanas, por exemplo. A gente pode rotacionar o nosso capital, direcionar o nosso capital para isso. Em vez de você ficar pego naquelas altcoinzinhas, sabe? Até hoje eu vejo pessoas montando carteira com 40% em Bitcoin, 5% em Ether, 10% em Solana, 3%, 1% naquela geminha que você... Cara, isso não funciona. Você não entendeu que ao longo dos últimos 3 anos, esse tipo de carteira não entregou performance nenhuma?
Você ainda não entendeu que agora não é a hora de você focar nessas altcoins. Ah, mas é porque eu posso travar isso daqui no DeFi e ter um rendimento em token, mas quando você olha para o valor total ali, você está perdendo dinheiro, meu caro, porque a renda fixa ela está te pagando muito mais. Tem outros ativos que estão multiplicando o seu patrimônio. Ah, mas eu posso travar isso daqui na Aave e fazer um rendimento. Pode, até o dia que a Aave bloquear ou for hackeada e você perder todo o seu patrimônio. Para com essas coisas ao longo de um bear market, porque no bear market até cold card vai ser hackeada. Até a hard wallet, que era a coisa mais segura, vai ser hackeada. Aquela frase de narrativa not your keys, not your coins, ela vai ser quebrada. A maior corretora, ela vai quebrar. A gente tem os piores eventos acontecendo no bear market. Então, pare de ficar caçando essas moedinhas. Olhe para onde o capital ele está se direcionando. Ouro. Surfa essa tendência de ouro, cara. Aproveite isso daqui. E olha só para mostrar a cobra morta aqui, tá? Posições que eu tenho ali em ouro entregando 4% de alta ali, quase 20 mil reais já em resultados, enquanto o Bitcoin está caindo 4%, o ouro está me entregando uma posição de 4%, significa uma diferença aqui de quase 10% já entre os ativos, entre performance. Isso daqui é resultado real, você está vendo na tela aqui, ó, 4 mil dólares em lucro, de um capital que poderia estar concentrado em Bitcoin, e ele não está, ele simplesmente foi direcionado para um outro ativo que está em tendência de alta, simples assim. Surfe as tendências de alta de inteligência artificial enquanto elas estão disponíveis. Olha só, inteligência artificial é uma bolha? Sim, é uma bolha. Vai explodir? Sim, vai explodir. Mas quando? Não sei. E entre esse vai explodir até que essa parada realmente venha colapsar, a gente sabe que tem muito dinheiro em cima da mesa. Todo mundo fala da bolha de 2000, dos anos 2000. A bolha que simplesmente colapsou ali tudo que era .com. Mas o que você não sabe é que em 1998 foi quando começou a história de que estamos vivenciando uma bolha. Se passaram 2 anos até aquilo explodir. E a relação entre o ponto que falaram que aquilo era uma bolha até ela realmente explodir, a gente teve ativos entregando mais de 1000% de performance. A gente teve índices subindo mais 300% pela frente. Ou seja, até aquilo é uma bolha e aquilo estourar, fica muito dinheiro em cima da mesa. Então uma coisa que eu falo para você, aproveite as movimentações de inteligência artificial antes que isso daqui realmente venha explodir, antes que realmente isso daqui vire em um bear market, antes que esse capital ele vá para outros setores. E quando ele for para outros setores, a gente vai ficar preso nesses ativos? Obviamente que não. Venda e ponto final, e vai para o outro setor também. Mas, por exemplo, a gente olha para empresas de inteligência artificial aí, por exemplo, Lit. Cara, simplesmente em uma bela de uma tendência de alta em uma escala de 4 horas. E essa tendência de alta aqui, ela chegou em uma região onde sim, nós mostramos uma grande resistência, uma exaustão, o ativo teve uma retração aí de 45%. E nós estamos retomando essa tendência aqui agora. Olha só, a gente voltando a se sustentar acima de médias móveis começando a apontar para cima mais uma vez. Resultado da empresa, somente resultado acima da expectativa do mercado, algo que é muito bom para a própria empresa. Isso aqui é uma bolha, mas está entregando resultados reais. É uma bolha que ainda não estourou. Então a gente pode continuar surfando isso daqui. E quando eu falo com você sobre inteligência artificial, eu não estou falando sobre as principais empresas, Nvidia, que produz placa de vídeo, não estou falando sobre isso daqui, não estou falando sobre Microsoft, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre todo o ecossistema. E olha só, no dia que eu construí a tese da carteira de inteligência artificial para os meus clientes, esse foi o primeiro relatório que foi publicado. Todo mundo quer inteligência artificial, quase ninguém compra a parte certa. Enquanto muitas pessoas estão olhando para Nvidia, ativo óbvio que é de inteligência artificial, ninguém está olhando, por exemplo, para os galpões para construir os data centers. Quem é que constrói a conectividade
entre essas placas de vídeo? Quem é que fornece energia para esses data centers? Quem que produz cabo para as empresas que fornecem energia? Que tipo de energia são utilizadas? Energia a gás? Energia a carvão? Que energia que a gente utiliza? Como que esse ecossistema todo funciona? Em vez da gente olhar só para a NVIDIA ela acaba sendo o nosso norte. Se ela está vendendo mais placas de vídeo, se há mais demandas por NVIDIA, significa que todos esses setores eles estão indo para frente. Quem é que está colocando concreto real ali, levantando aquele galpão? E são exatamente essas empresas que eu invisto dentro da carteira de inteligência artificial. Porque são empresas que elas não subiram tanto quanto NVIDIA, mas elas estão recebendo toda esse capital nesse momento. Porque muitas empresas agora querem construir os seus data centers. A gente está vendo a inteligência artificial escalando cada vez mais, tendo mais demanda. E essas empresas são excelentes oportunidades. A gente pode investir em uma NVIDIA da vida? Sim, a gente pode também. Mas existem outras empresas que elas estão com a simetria muito melhor. Por exemplo, se a gente olha aí para a LIT, olha só, nos últimos dias a alta que nós tivemos de 56%. Cara, isso daqui está muito melhor do que altcoins season. SanDisk, memória que todo mundo precisa aí. Olha o que aconteceu na data de ontem em SanDisk. Em um candle de 4 horas, nós tivemos 18% de alta em SanDisk. Se a gente olhar aqui, ó, desde o fundo que SanDisk formou até a abertura de mercado agora, 62% em alguns dias. Isso aqui literalmente é uma altcoin season, é o que a gente vivenciou em 2021. Você estava presente aqui em 2021, quando a gente viu o AXS explodindo, qualquer token que nós tínhamos ali, COT, qualquer coisa que tinha estava subindo muito, Solana subindo muito, Ray subindo muito, aquilo era uma altcoin season. O que a gente está vendo em inteligência artificial aqui é uma artificial season. Aproveite isso, meu cara, em vez de brigar contra isso. A gente entende que sim, Bitcoin empresta, a gente investe em Bitcoin, mas entenda que capital está rotacionando, capital está fluindo para a inteligência artificial. Esse capital vai ficar para sempre aqui? Essa oportunidade vai ficar para sempre? Obviamente que não, aproveite o quanto antes e aproveite isso enquanto dure, porque saiba que quando isso daqui acabar, vai ser muito mais difícil da gente fazer dinheiro, a gente vai ter que buscar outro setor que esteja performando bem, tomara que seja o próprio Bitcoin. Caso isso não aconteça no Bitcoin, a gente vai ter que descobrir outros mercados. Porque, afinal de contas, eu dependo dos investimentos para continuar sobrevivendo. Eu dependo de prover segurança, conforto, estabilidade para minha família e eu dependo de dinheiro para prover tudo isso. E se as criptos não estão performando bem, mas a inteligência artificial tá, ótimo, vamos para a inteligência artificial. Eu não sei se você lembra, mas na carteira Rumo ao Milhão, essa performance aqui ao longo de 2025, ela não foi por conta de cripto, ela não foi por conta de Bitcoin, ela foi muito por conta de ouro. E quiçá nós vamos enfrentar mais uma grande movimentação de ouro dentro da carteira Rumo ao Milhão mais uma vez. Aproveite as oportunidades que estão na sua frente. Não lute contra essa tendência, jogue a favor dessa tendência. E lembrando que no vídeo de ontem eu te deixei uma oportunidade de você ter acesso à minha carteira de inteligência artificial. Caso você ainda queira aproveitar isso, clica no primeiro link que está na descrição, que você vai ser direcionado para essa página aqui. E nessa página você tem a opção aqui de escolher qual das duas carteiras você quer participar. Você quer participar da carteira Rumo ao Milhão ou você quer participar da carteira de inteligência artificial? A carteira de inteligência artificial ela é uma carteira temática focada em inteligência artificial que eu não sei quanto tempo vai durar. Enquanto essa festa de inteligência artificial durar, existirá a carteira de inteligência artificial. Mas a partir do momento que a gente der saída das nossas posições, acabou essa festa, essa carteira ela não existirá mais. Então aproveite enquanto ela está disponível. Carteira Rumo ao Milhão é um projeto meu que eu venho há 3 anos aí mostrando para todo mundo como que é você chegar no seu primeiro milhão com as criptos. E esse projeto aqui ele não vai acabar, a gente não vai parar no primeiro milhão. Vamos seguir ali para os nossos múltiplos milhões. Mas obviamente que o nosso foco primário é chegar nesse primeiro milhão.
Clique aqui e veja qual das duas teses faz mais sentido para você. Ao você clicar nessa tese, você vai ser direcionado para uma página que te explica exatamente como que funciona a carteira. Caso você tenha qualquer dúvida sobre a carteira de inteligência artificial, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Caso você tenha qualquer dúvida sobre a carteira Rumo ao Milhão, e lembre-se que o preço da carteira Rumo ao Milhão vai subir, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Lembre-se. Eu nunca abri a carteira de inteligência artificial aqui no YouTube. Quem tem acesso à oportunidade de comprar essa carteira é somente quem já é cliente meu, cliente da carteira Rumo ao Milhão. Saiba que essa oportunidade ela não vai ficar para sempre aqui no YouTube. Aproveita enquanto você ainda tem essa chance de entrar na carteira de inteligência artificial. Aproveite enquanto esse mercado ainda está nos entregando tendências de alta. Quando isso daqui acabar, será a hora da gente sair. Eu acredito que essa festa ela ainda vai durar alguns meses e aí a gente ainda tem muito chão pela frente, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Excelente final de semana e valeu!